apresentar Programa Flávio Cavalcante. Minas Gerais, Belo Horizonte, 587.178 quilômetros de beleza, de bondade e de história. Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Teófilo Otoni, Uberaba, Montes Claros e aquelas cidades que quem não viu precisa ver: Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Barbacena, com as suas rosas maravilhosas. Esta não é a primeira vez que se fala em discos voadores na televisão. É, porém, a primeira vez que desperta tanto interesse e dá tanto ibope. Por quê? Uma das razões é a seriedade, o respeito com que estamos juntando pessoas o direito de falar. Eu, pessoalmente, nunca vi disco voador. Nem falei com tripulante algum. Nem saí desse planeta cansado, poluído e com tanta denúncia vazia. Mas assim como sei que estou dizendo a verdade, não tenho razão e não tenho o direito de achar que os outros estejam mentindo. Contatos de primeiro grau. Vamos lá. Seu nome, por favor? Seu nome? Elma Gomes Mendes. A senhora mora onde? Moro em Jacarepaguá. A senhora, sua profissão? Sou funcionária pública. A senhora, qual foi a sua experiência, hein? Bom, eu acordei, né? Minha filha me acordando, né? Nervosa, que tinha um objeto estranho em frente à janela. Eu fui até lá para ver, não vi nada. Depois de vir em frente à minha janela e vi o objeto. Realmente estava parado e ficou parado muito tempo. Depois de um certo tempo ele desceu, viu? E depois, assim, mais ou menos de uns 45 minutos que eu estava na minha janela vendo, desceu assim para o lado das colinas e deu um clarão muito forte. Pois não? No dia seguinte eu contei a todas as minhas colegas, inclusive a minha vizinha primeiro, minhas colegas da repartição. Logo depois saiu no jornal. Quando foi isso, senhora? Isso já faz uns 4, mais meses, uns 5 a 6 meses. Inclusive, no dia logo seguinte, saiu em manchete bem grande nos jornais que tinha paralisado o trânsito na Via Dutra, no mesmo dia, no mesmo horário. Obrigado. Vamos para a segunda depois, por favor. A senhora, seu nome? Gene Deise. A senhora, seu endereço? É a Rua General Glicério. Sua profissão, por favor? Jornalista. Qual a sua experiência, por gentileza? Um dia nós estávamos ensaiando, que meu marido é cantor, nós estávamos ensaiando com o pianista dele lá em casa e vimos então um objeto estranho, não sei se é disco voador. Eu então liguei para o jornal, pedi um fotógrafo. Que jornal, senhora? Eu trabalho no Dia Notícia. Pois não? Sou editora de educação. Pois não? Então eu liguei para o jornal, pedi o fotógrafo que a matéria cobria. E o fotógrafo então foi lá, mas quando ele chegou o objeto já tinha desaparecido. O objeto ficou fixo, parado no ar, umas 2 horas. 2 horas? É. Muito obrigado, senhora. Vamos ao senhor, por favor. Seu nome? Djalma Aguti. O senhor reside aonde? Na Ilha do Governador. Sua profissão? Aposentado. Por gentileza, qual foi a sua experiência? Bem, eu não tive propriamente uma experiência. Eu avistei em 1949 pela primeira vez. 49? Nessa época nem se falava em disco voador, né? Uhum. Mas eu avistei uma esquadrilha de 6 aparelhos do 10º andar de um edifício na Avenida Atlântica, voando na direção norte e sul. Sim. E naquele tempo não se falava em disco voador, eu não podia imaginar que fosse. Calculei que fosse aviões, né? Aviões. Mas o senhor estava sozinho ou estava na companhia de alguém? No momento eu estava sozinho, né? Sim. Na sacada. Pois não. E eu vi esses aparelhos voando, mas me convenci que não eram aviões porque eram redondos. Uhum. E se avistava perfeitamente porque o sol favorecia e o reflexo batia. Pois não. E como eu vinha saber mais tarde, confirmar o que eu vi, eles voavam como se fossem folhas ao vento, né? Balançando, né? Sim, senhor. E quando balançavam, então aparecia o disco redondo e depois desaparecia. Obrigado. Bom. Obrigado, senhor. Contatos imediatos de 3º grau. Bianca e Hermínio. Atenção, vamos agora para as cartas. Rigorosamente, as cartas vão ser respondidas agora. Alberto Cury, por gentileza. Telespectador Calixto Melo Dantas, Rua São Francisco, 100, Itapajé, Ceará. Pergunta: qual o obstáculo que Carran e seus amigos tiveram para desembarcar no nosso planeta
e para se apresentarem publicamente. Quem vai responder? Pode responder, Pedro. Olha, eu acho que eles não têm nenhum obstáculo, assim, que diga que seja realmente um obstáculo, a não ser a preparação que eles estão fazendo no momento, para que no futuro bem próximo, então, eles possam descer sem pânico para nós. Por gentileza, outra pergunta do mesmo Calixto Melo Dantas. Já que o povo de Carrã não esquece o passado quando volta com outra matéria, essa outra matéria pode ser um corpo de recém-nascido ou pode ser um corpo adulto? Hermínio. Ou Bianca. Olha, eu já respondi aqui uma vez esta pergunta que foi me feita, como seria, como seria a transferência da matéria, né? A perda da matéria e depois a reposição da mesma. E isto foi dito por ele, que eles ao morrer, quer dizer, a perder a matéria, nós dizemos morrer, eles recebem nova matéria. Agora, eu não sei explicar se essa matéria é criança ou adulta. Por gentileza, se tem alguma resposta a dar ao Globo? Não, a resposta que eu tenho é a seguinte, é que o jornal o Globo disse de que Carrã só não veio aqui porque o cachê é baixo, né? Mas sendo que, na realidade, se fosse o caso dele vir aqui, ele viria de graça, porque na terra dele não tem dinheiro, então ele não usa isso. Voltamos daqui a pouquinho. Nosso comerciante, por favor. Voltamos a apresentar programa Flávio Cavalcante. Bem, amigos, vamos continuar respondendo as perguntas para Bianca, feitas para Bianca e para o Hermínio. Por gentileza, Alberto. Telespectadora Isaura Aparecida, Rua Cláudio Pinheiro 382, Caeté, Minas Gerais. Pergunta: há outros seres de outros planetas que não o de Carrã aqui na Terra? Alô? Vai dar som para o Hermínio. Eu posso dizer que sim. Nós mesmos conhecemos outra pessoa, além de Carrã, chamava-se Zir. Ele serviu de intérprete entre Carrã e nós. Ele traduzia para Carrã as nossas perguntas, aquilo que Carrã queria saber também. E, além disso, em outros programas anteriores aqui, vocês puderam ver de que o Pátero estava falando que deu carona a um homem na estrada chamado Alex, e que mais tarde, quando ele foi raptado por um disco voador, essa mesma pessoa a quem ele tinha dado carona estava dentro da nave e era um deles. Então, por aí nós vemos que existe gente deles aqui. E eu creio que muitas outras pessoas devem saber de mais coisas, apenas não relatam, talvez, porque tem medo de alguma coisa. Hermínio e Bianca, pode me mostrar o retrato falado, por favor? Pode explicar o retrato falado? Aí está o retrato falado. Vocês foram dando... Pode contar, Bianca, como é que foi feito o retrato? Olha, esse retrato aí nós fomos dando a característica e o senhor Antônio ali, muito habilmente, ele conseguiu o que de melhor já foi feito de Carrã até hoje, de frente, né? Porque de perfil ele já tinha sido feito e inclusive está também muito bom. Mas, quer dizer, de frente foi a primeira pessoa que conseguiu realmente o detalhe dos olhos de Carrã, que é muito impressionante porque os olhos dele é redondo e tem os olhos maravilhosos, viu, por sinal. Esse detalhe realmente é muito importante e ele conseguiu dar esse detalhe ali no desenho. Escuta, Bianca, existe alguma mediunidade no mundo do Carrã? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que não, porque pelas coisas que ele diz, então chega-se à conclusão que não. Porque ele diz que existe um perfeito relacionamento entre a pessoa matéria e a pessoa espírito, no caso, a pessoa sem matéria. Mas isto se dá porque eles têm uma visão bem mais acentuada do que a nossa. Então, eles podem ver além da matéria. Meus amigos, aí...
popular, acompanhe. O raciocínio popular é simples. Se nós humanos já pisamos na Lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte, Vênus e outros planetas mais distantes, por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha Terra cansada de guerra? Ainda esta semana, uma esquadrilha, foi noticiado, de discos voadores, empolgou e assustou a população de Copacabana. Quando 2 seres humanos dizem que viram um disco voador, que viajaram nele, conviveram com seus tripulantes e têm provas para apresentar, o mínimo que podemos fazer é ouvi-los. É o que faremos agora através do programa Flávio Cavalcante. Hermínio e Bianca, 10 anos de casados, pais de 3 filhos. Há 2 anos vêm sendo entrevistados, estudados, testados, analisados sigilosamente por um grupo de especialistas da mais alta responsabilidade. Correto? Todos os que trabalham comigo sabem que eu sempre rejeitei, de certa maneira, o assunto disco voador. Objetos voadores não identificados, para admitir o tema nesse programa, só mesmo em se tratando de um caso excepcional. Hermínio e Bianca, o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros? Pode mostrar? Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. Ele acendeu o seu campo de força e então foi levantando o voo, aos poucos foi subindo, ficou incandescente, como mostra a fotografia, e eu de dentro do carro, ele não permitiu que eu saísse do carro. De dentro do carro comecei a bater uma sequência de fotografias, tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão. E parece que eu não consegui o meu intento, porque quando eu mandei revelar as fotos... Sim. Revelou aonde? Eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar, mas ele devolveu os negativos dizendo que tinha entrado luz no filme. Eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia. Não tinha saído a nave, então eu achei que não tinha importância esse detalhe. E tempos depois eu fui visitado por um pesquisador. Não precisa dizer o nome, depois eu não vou revelar. dizer o nome dele, exato, não? E esse pesquisador, assim, casualmente, viu os negativos na mão do meu neném brincando. Ele olhou, pegou os negativos, olhou, perguntou o que era. Eu falei, bem, esses são os negativos do meu encontro com o disco voador. Ele disse, mas você não mandou revelar isso e não tem as fotos? Eu disse, não. O fotógrafo disse que entrou luz no filme. Ele disse, não, me dá isso aqui, isso é de real importância. Então, segundo as conclusões dele, ele disse que essas fotos, que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância, porque eu fotografei a luz do disco. Com o relatório sobre esses fenômenos luminosos, eu tenho aqui